Olá, oração aceita. Será sobre isso a nossa meditação. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida. No Salmo capítulo 6, no versículo 9, diz assim: O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Na última meditação que eu postei, falou sobre a primeira parte desse versículo. O título da meditação era Deus está te ouvindo. E a primeira parte então da meditação, ele diz: o Senhor ouviu a minha súplica. Mas hoje nós vamos meditar na segunda parte do versículo, onde ele está dizendo: o Senhor aceitou a minha oração. Note que é uma diferença. Na primeira parte do versículo ele diz que o Senhor ouviu a súplica ou a oração. E na segunda parte ele diz que o Senhor aceitou a sua súplica ou oração. Sabe, nós temos liberdade para viver do jeito que nós quisermos, para fazer aquilo que nós quisermos, para ter aquilo que nós quisermos ou que podemos ter. Mas se nós quisermos ter alguma coisa de Deus, através da oração, precisa ser de acordo à vontade de Deus. No livro de 1 João, no capítulo 5, versículos 14 e 15, diz assim: Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Meu irmão e minha irmã, nesse versículo nós vimos aqui: se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouve. Davi sabia o que ele estava falando e o que ele estava escrevendo. Mas se nós pedirmos alguma coisa fora da vontade de Deus, Ele não nos ouve, Ele não aceita a nossa oração. Eu vou exagerar aqui no exemplo. Se eu pedir a Deus em oração a morte de alguém, Ele não vai me atender. Se eu pedir a Deus: Deus, concede o divórcio para mim, também Ele não vai responder. E por quê? Olha o que está escrito em Malaquias, no capítulo 2, no versículo 16. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Como Ele pode dar uma bênção do divórcio daquilo que Ele odeia, daquilo que Ele detesta? Ele não gosta do divórcio, desagrada a Deus. Então Ele não vai conceder. Se queremos receber alguma coisa de Deus, precisamos conhecer o nosso Deus. Então precisamos conhecer. Vejamos um outro texto, Tiago capítulo 4, no versículo 2, a parte C do versículo 2 e depois o versículo 3. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Então olha que interessante o que a palavra diz para nós. Não tem porque não pede. Pedir é importante. Mas quando pedem, não recebem. E por quê? Porque pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. É muito importante conhecer o contexto desse versículo aqui. O que é que Tiago estava sendo usado pelo Espírito de Deus para poder estar ensinando nessa carta aqui? E o que ele estava falando aqui é sobre a amizade com o mundo. O mundo jaz no pecado, a Bíblia fala isso. O mundo jaz sob o poder do maligno. O mundo está no poder do pecado, envolvido com o pecado. É proibido proibir, tudo é lícito, tudo pode fazer. A pessoa pode ser o que quiser, quando quiser, a hora que quiser. O mundo é assim. O mundo é assim. Bom, Deus não vai mandar um raio do céu e vai destruir as pessoas. Não, Ele não vai fazer isso. Mas um dia vai chegar, o dia do juízo, onde todos vão ser julgados por aquilo que fizeram.
Misericórdia. Então ele está dizendo aqui que muitas vezes o motivo da nossa oração são motivos errados, motivos que não agradam a Deus. A nossa natureza terrena, a nossa natureza, ela deseja as coisas do mundo, as coisas do mundo. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículos 5 a 8. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Meus irmãos, ou nós estaremos envolvidos com o mundo e no pecado, ou estaremos envolvidos com Deus e com as leis de Deus. Por isso, aquilo que nós vamos pedir a Deus precisa estar dentro da vontade de Deus, porque tudo aquilo que nós pedirmos a Deus e que de alguma forma vai nos conduzir ao pecado, ao erro, Deus não vai conceder. Deus não vai conceder. Por isso, eu preciso saber que quando Deus não responde uma oração, é por amor e não por ódio. E não porque Ele está castigando, mas por amor. Porque os atos do nosso Deus sempre são por amor. E Davi sabia muito bem tudo isso. Por isso que ele faz duas declarações no Salmo capítulo 6, versículo 9. O Senhor ouviu a minha oração. O Senhor aceitou a minha oração. Meu irmão e minha irmã, quanto mais nós lermos, quanto mais nós estudarmos e meditarmos na palavra, mais vamos conhecer o Deus que nós servimos. Vamos conhecer cada vez mais e vamos pedir de acordo à sua vontade. Ao contrário, meu irmão, daquilo que pensamos porque a carne, ela quer nos enganar dizendo, eu não posso nada, então eu não posso nada, eu não posso fazer nada, eu não posso nem ser feliz, mas ao contrário do que a nossa carne pensa, fazer a vontade de Deus é muito bom, é muito bom. Romanos capítulo 12, versículo 2, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Sabe, por isso ele está dizendo, não se amolde, não tome a forma deste mundo. Não tome a forma desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Como que eu posso renovar a minha mente? Através do conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais leio, quanto mais estudo, quanto mais medito na palavra, mais vou conhecer esse Deus, mais vou estar envolvido com esse Deus, mais vou estar fortalecido espiritualmente e não vou então tentar agradar os desejos pecaminosos da carne que nos afastam de Deus. Misericórdia. Sabe, nós conhecemos uma oração e muitas pessoas rezam essa oração que Jesus deixou para nós, né, em Mateus, e ele é o Pai Nosso. Todo mundo conhece o Pai Nosso, e no Pai Nosso diz, seja feita a tua vontade, assim na terra, onde nós vivemos, como nos céus é feita. Então seja feita a sua vontade. Neste modelo de oração que Jesus Cristo dá para nós, a vontade que tem que prevalecer é de Deus, mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e perfeita. Ela vai trazer satisfação para nós, com certeza, com certeza. Quando agradamos a nossa carne, a alegria, o contentamento, ele é passageiro. Mas quando nós agradamos o nosso Deus,
E quando nos fortalecemos no nosso Deus, a alegria, ela é permanente, ela é permanente. Que possamos orar com sabedoria, que possamos fazer os nossos pedidos a Deus com sabedoria, de tal forma que nós vamos dizer: o Senhor ouviu a minha oração, o Senhor aceitou a minha oração, porque estava de acordo à vontade dele. Meu desejo é que você seja abençoado. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, pedimos graça para que possamos, Senhor Deus, dizer não à nossa carne e dizer sim, Senhor Deus amado, à sua graça bendita e maravilhosa. Nos ajude a orar com sabedoria. Nos ajude, ó Deus amado, para que assim possamos orar e pedir segundo a sua vontade, porque quando nós oramos segundo a sua vontade, o Senhor nos ouve, o Senhor aceita a nossa oração e o Senhor responde a nossa oração. Assim, Senhor Deus amado, também pedimos para que possamos experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade a cada dia de nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe grandemente você, sua casa, sua família, seu trabalho, as suas finanças, em nome de Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém.